Hello everybody, I'm teacher Caroline Medeiros. Hoje nós vamos estudar em casa o Simple Future. So, let's go! Primeiro a gente precisa saber o uso do futuro simples. Claro que indica alguma coisa que ainda vai acontecer, mas também temos o futuro imediato, então ambos têm usos distintos. Vamos lá. Primeiro uso são previsões não baseadas em evidências ou simplesmente incertezas em relação a alguma ação que você pretende tomar no futuro. Eu tenho aqui, I think I will go by taxi. Quer dizer, eu acho que eu irei de táxi. Eu acho já é uma incerteza. Brazil will win the next World Cup. Brasil vencerá a próxima Copa do Mundo. Então isso é uma previsão não baseada em evidência, é um achismo. O segundo uso, a gente fala de decisões tomadas naquele momento, repentinas. Então eu tenho aqui, my house, o contexto é, my house is a mess. I need to clean all the rooms. Quer dizer, minha casa está uma bagunça, eu preciso limpar todos os cômodos. I will help you. I will help you. Então, essa é a forma contraída do will, tá? Que é o auxiliar de futuro. A gente vai ver a estrutura daqui a pouco. Então, eu te ajudarei. A pessoa decidiu naquele momento. Não foi uma ação planejada. Para ações planejadas, a gente vai usar o outro tipo de futuro. Pedido. A request. Um pedido, você utiliza também will. Will you close the door, please? Quer dizer, você poderá fechar a porta, por favor? Vamos lá agora para a estrutura. Na forma afirmativa, affirmative form, você vai utilizar entre o sujeito e o verbo principal da frase a partícula will, que é um verbo auxiliar, ele não tem tradução. Cuidado que você pode procurar no dicionário e achar como substantivo, desejo, vontade ou até testamento. Não, isso não se aplica aqui. Simplesmente, ele antecedendo o verbo, ele está dizendo, ó, esse verbo daí está no futuro. Ok? Então, vamos lá. Eu vou escolher aqui, para o meu exemplo, a primeira pessoa do singular, I. I will read the storybook tomorrow. Eu lerei o livro de história amanhã. Tá? Então, eu tenho aqui um exemplo de uma frase na forma afirmativa e eu quero ensinar para vocês a passar. Como é que eu passo uma frase do presente, do simple present, para o simple future? Mesma coisa que eu expliquei para vocês. Vamos para o exemplo. You eat a lot. Você come muito. Presente simples, além de indicar frases do cotidiano, indica verdades universais, indica fatos, constatações. Então, você come muito. Você é o sujeito. Eat é o verbo. Então, entre o sujeito e o verbo, você vai utilizar a partícula will. You will eat a lot. Você comerá muito. Negative form. Eu coloquei um exemplo aqui na afirmativa para a gente passar junto. Então, we will stop the car. Quer dizer, nós pararemos o carro. Como é que eu faço para negar isso aí? Nós não pararemos o carro. Nós temos duas opções. Ou você usa o not após o will. We will not. Ou você usa a forma contraída won't. Tá? We will not stop the car. Não pararemos o carro. Ou você troca os dois por won't. Nós não pararemos o carro da mesma forma. Não tem alteração de tradução. Vamos treinar aqui. Mais um exemplo. It will rain. Choverá. Lembrando que a pessoa que diz choverá, ela está fazendo uma previsão não baseada em evidências. Certo? É um achismo dela. It. Ué, professora, it é ele ou ela. Veja bem, ações da natureza, nós utilizamos o pronome it, que é um pronome neutro. Muitas vezes você não vai traduzi-lo, que é esse caso. Fenômeno da natureza, você não pode usar um verbo em inglês, como a gente faz em português, sem pronome. Tá? A gente tem que utilizar um pronome. Então, nesse caso, eu usei o neutro, que ele é o único que pode ficar sem tradução. Então, choverá. Como é que eu digo isso na negative form? Ou você usa o will not, ou você usa won't, como eu ensinei para vocês. It will not rain. It won't rain. Ok? Não choverá. Vamos para interrogative form. Eu coloquei novamente uma frase na affirmative form para a gente construir juntos. Então, he will pass the test. Ele passará no teste.
Então, como é que eu vou fazer para fazer a pergunta? Ele vai passar no teste? Ele passará no teste? Fácil. O will, você vai recortar e colar ele na frente da frase. Ele vem lá na frente. Quem sobrou, você repete e você tem que lembrar da question mark, que é a interrogação. Não existe pergunta sem interrogação. Então, veja aí o que eu fiz. Will he pass the test? Ele vai passar no teste? Certo? É uma pergunta. Will na frente e interrogação no final. E aqui é só pra gente revisar. Eu vou escolher esse exemplo aqui. Affirmative form. Entre o sujeito e o verbo eu tenho will. You will phone. Você telefonará. Você ligará. Na negative form, you will not phone. Você não telefonará. Ou eu posso trocar o will not por won't, como a gente viu anteriormente. E na interrogative form, eu vou pegar o auxiliar, colocar na frente, repito quem sobrou e termino com interrogação. Will you phone? Você ligará, certo? Só para dar uma revisada, let's practice. Vamos lá, eu coloquei uma frase no simple present, you need a doctor. E agora a gente vai passar do simple present para o simple future na forma afirmativa. Entre o sujeito e o verbo, eu tenho quem? Lembre, o will. You will need a doctor, certo? Na affirmative form. Você precisará de um médico. Então, aqui, quando você precisar passar do presente para o futuro na forma afirmativa, entre o sujeito e o verbo, basta introduzir o auxiliar will. Don't forget. Não esqueça. E praticando mais uma vez, eu já deixei uma frasezinha aqui na afirmativa, no futuro, toda prontinha. Como é que eu faço para passar para a negativa? Como é que eu faço para passar para a interrogativa? Só para a gente fechar e fixar o que a gente aprendeu na aula de hoje. Então eu tenho you will need a doctor, que é o mesmo exemplo anterior, né? Você precisará de um médico. Se eu quiser negar essa afirmação aí, você não precisará do verbo, do médico. Então você vai usar will not. E qual é a outra forma que você tem para utilizar? Want, não é isso? E aqui, quem é que você vai colocar para frente? Lembre que a referência é essa. Quem você vai colocar para frente e qual o sinal que você precisa colocar lá no finalzinho da frase, certo? Você não precisará de um médico. Você precisará de um médico, tá? Isso é só para a gente fechar o que a gente aprendeu hoje. That's it. I hope you had enjoyed the class. Espero que vocês tenham gostado da aula. See you next class. Bye bye.